Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Ensina em Palestra. Meu nome é Alex Paulo, é uma grande honra ter a sua companhia. Você que já faz parte da nossa comunidade, você que já é inscrito no canal, você que já toda quarta-feira fica na expectativa do nosso vídeo da semana, muito obrigado. Você que está chegando agora no canal, você que está conhecendo o trabalho, também o nosso muito obrigado, nosso agradecimento. Deixe o seu like, deixe seu comentário e se gostar do conteúdo, inscreva-se no canal. Nós estamos aqui juntos toda semana para estudar a Palavra de Deus. O objetivo do canal Ensina em Palestra é o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós estamos aqui trabalhando com a revista Lições Bíblicas na classe adulto, que traz como tema do terceiro trimestre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O comentarista do nosso trimestre é o pastor José Gonçalves e nós estamos aqui com muito carinho, com muita afeição por você. Nós estamos aqui com muito temor a Deus, trazendo o nosso trabalho, o nosso humilde comentário, para juntos nós entendermos um pouco mais dos pontos cruciais que são apresentados nesse trimestre. Nesse trimestre, a igreja está afirmando posições sobre alguns temas muito importantes, muito relevantes. E hoje nós chegamos à lição número 5. Vamos juntos? Vamos então aqui no canal Ensina em Palestra trabalhar mais um tema para a honra, louvor e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos! Você está no canal Ensina em Palestra. Lição número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Você sabe o que é marxismo? Você sabe o que é materialismo? Você sabe o que é ateísmo? Antes de nós nos colocarmos a favor ou contra determinado princípio, determinada cultura, determinado tema, antes de nós nos colocarmos contra ou a favor de determinada teoria, nós temos que conhecê-la. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais no marxismo. Muitas pessoas dizem que são contra o marxismo, muitas pessoas dizem que são avessos ao marxismo, porém não sabem definir o tema. E aqui a proposta hoje é nós estudarmos um pouco mais profundamente sobre o marxismo. É claro que nós não iremos esgotar o tema, não existe essa possibilidade. É um tema muito amplo, mas nós vamos estudar um pouquinho sobre o marxismo, o materialismo e o ateísmo. Mas nós temos que nos aprofundar um pouco mais. Então, a lição de hoje será um pouco diferente, ela será um pouco mais didática, ela será um pouco mais contextualizada, ela será um pouco mais histórica, mas também de suma importância, de suma relevância, para que você, professor, leve para a sua sala de aula o conceito do tema, para que você, professor, leve para a sala de aula, se for o caso, a refutação a esses princípios, tá ok? Então vamos juntos trabalhar hoje esses importantes temas aqui no canal Ensina em Palestra. Na nossa revista, nós chegamos então à lição número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Na nossa revista você tem ali o texto áureo, você já conhece bem a nossa revista, ela tem a verdade prática, ela tem a leitura diária e ela tem um ponto fundamental que é a leitura bíblica em classe. É aqui que nós vamos colocar o pano de fundo, é aqui que vai ser colocado o tema central do trabalho. E hoje nós estamos trabalhando na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 18 ao 23. Nós não vamos ler aqui todo o texto, até nós poderíamos ler o texto, até que alguns espectadores estão pedindo para que a gente faça a leitura do texto, então eu vou fazer aqui de uma forma sintética a leitura. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Isso quer dizer, a palavra inexcusável quer dizer que a pessoa não tem qualquer desculpa. Indesculpável seria a tradução para essa palavra. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu.
dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, esse é o texto que nós estaremos trabalhando. Logicamente que nós não vamos aqui fazer uma exegese desse texto, mas ele dá um pano de fundo, ele cortina o trabalho. Nosso primeiro tópico, nós estaremos tratando sobre dois subtópicos. O primeiro tópico, ele fala sobre a compreensão, compreendendo o materialismo e o ateísmo. Divide-se em dois subtópicos, o materialismo e o ateísmo, conceito de ambos. Então, só para lembrar você que nesta lição nós estaremos estudando a fundo uma teoria que há muito tempo existe. E hoje ela é muito reverenciada. E hoje ela é muito seguida por parte da sociedade contemporânea. Nós estamos falando do marxismo. Não se pode se dissociar materialismo, ateísmo e marxismo. O marxismo, essa palavra deriva-se de Karl Marx. No começo do século XIX, e aqui eu estou fazendo a leitura de um texto do Wikipédia, a sua enciclopédia livre. Eu gosto sempre de acreditar quando nós falamos sobre um texto, quando nós falamos sobre, nós estamos citando alguma pessoa, estamos citando alguma figura, estamos citando uma pessoa que conceituou algo, nós sempre colocamos esta acreditação, nós sempre acreditamos, porque isso é muito importante. E é uma dica para você que vai fazer um trabalho, principalmente pesquisa, sempre quando você se deparar com alguma citação, quando você for fazer uma pesquisa em algum livro, cite a obra que você está citando, da qual você está extraindo aquela informação. Faça a citação, porque isso é uma coisa honesta, isso é uma coisa justa, isso é uma coisa que deve ser feita. Então, no começo do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte conquistou uma série de territórios da Alemanha, entre elas Trier, levando para essas regiões a nova ordem da Revolução Francesa. Até então, os judeus alemães eram cidadãos de segunda categoria, sofrendo restrições para exercer uma série de profissões. As leis napoleônicas finalmente colocavam em pé de igualdade, felizmente, os judeus com os cristãos. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, com sua licença. As leis de Napoleão finalmente colocaram em pé de igualdade, então, o povo judeu e o povo cristão. E um dos mais empolgados com a mudança era o jovem advogado judeu Herschel Marx Levy. Herschel tinha estudado na França e já não via futuro na cultura tradicional judaica. Ele abraçou com entusiasmo as ideias racionalistas do iluminismo. Por conta disso, ele enfrentou um dilema quando a sorte de Napoleão virou. A partir de 1815, o imperador francês começou a perder os territórios conquistados ali na Alemanha. Os novos senhores, os novos donos daquela cidade de Trier, eles eram os prussianos e não permitiram que os judeus exercessem a advocacia, ou seja, houve um retrocesso. Aquilo que havia sido conquistado agora estava sendo, infelizmente, retirado. Depois de alguma hesitação, Herschel acabou se convertendo ao protestantismo e mudando seu nome para Henry Marx. Seu primeiro filho homem, Karl, seria batizado junto com seus irmãos em uma igreja luterana. Então, Karl Marx, ele, podemos dizer que tinha a origem luterana. Os devaneios altruístas de Marx foram interrompidos temporariamente quando, aos 17 anos, ele partiu para a Universidade de Bonn. Não é exagero afirmar que ele passou os anos seguintes fazendo de tudo na faculdade, menos estudar direito. Com sua cabeleira negra, com a sua pele morena, que logo iria lhe render o apelido de Mouro, Marx fumava feito uma chaminé, enchia a cara e ainda gastava mais do que podia e ainda, como se não bastasse, era um brigão. Em compensação, ele lia, consumia muitos livros. Ele mergulhava na filosofia, na literatura alemã, ele descobria tudo o que podia sobre as inovações tecnológicas da Revolução Industrial. Preocupado com as confusões do filho, Henry transfere-o para um ambiente supostamente mais calmo e provinciano, que era a Universidade Frederico Guilherme, em Berlim, e acabou não adiantando coisíssima nenhuma. A essa altura, o estudante fanfarrão já namorava Jenny, filha de um barão. Jenny viraria esposa e mãe de seus 7 filhos.
e iria se habituar ela a dividir o marido com uma outra profissão, ou melhor, uma outra paixão. Ainda não era profissão, por enquanto constituía-se na paixão dele, a filosofia. Na época, os pensadores alemães eram fortemente influenciados pelas ideias de George Wilhelm Friedrich Hegel. Ele acreditava que a história do homem seguia um padrão definido da evolução, de forma que a sociedade poderia alcançar uma condição cada vez mais perfeita ao longo do tempo. Quem garantia essa evolução, segundo Hegel, era a razão humana, que refletiria a própria razão de Deus. Agora aqui Marx ele entra em contradição. Marx até aceitava a ideia de que havia uma progressão clara na história humana, mas ele negava que isso tivesse algo a ver com a vontade divina. Ou seja, Marx, que tinha uma origem luterana, ele, na verdade, dava claros sinais de um ateísmo, dava claros sinais de que não acreditaria em Deus. Então ele tornou-se assim um militante do ateísmo. Chegou ao cume de se professar ateísta, com outros tantos estudantes e professores alemães da época. Ele defendia que o mundo material é aquele que determinava a evolução do pensamento humano e não o contrário. Mais tarde dizia que tinha consertado o pensamento de Hegel simplesmente virando-o de ponta cabeça, ou seja, ele pega o pensamento daquele que o influenciou, dá uma reviravolta, dá uma guinada e assume essa nova posição. Em 1841, Marx defende sua tese de doutorado. Enquanto não consegue o sonhado cargo de professor universitário, ele trabalha no jornal Gazeta Renana, ou melhor, Gazeta Renana, que emprega um time inteiro de intelectuais radicais. Em pouco tempo, o rapaz, então com agora 24 anos, chega ao cargo de redator-chefe. Mas os artigos sobre a liberdade de imprensa em favor do movimento comunista e contra a monarquia absoluta levaram o rei da Prússia a exigir a sua demissão. Antes que isso acontecesse, antes que o periódico demitisse, Marx acaba se demitindo. E em seguida casa-se com Jenny, e os dois partem então para Paris. E ele acaba sendo perseguido pelo ativismo político, por suas ideias muito radicais, e em pouco tempo ele estaria se mudando para a Bélgica. Antes disso, ele encontrou alguém que mudaria definitivamente a sua vida e a sua visão, a sua cosmovisão. O outro expatriado alemão, Friedrich Engels. Herdeiro de Engels, ele era absolutamente rico. Ele era herdeiro de um fabricante de tecidos. E Engels estava visitando as fábricas de Manchester, na Inglaterra, e produzindo um relatório sobre as condições lamentáveis de vida dos operários britânicos. A dupla de amigos agora discute longamente os resultados da pesquisa que acabariam convencendo Marx de que o capitalismo industrial era insustentável. Acreditando que os operários eram a chave para a transformação da sociedade, os dois passam a se considerar comunistas. Não demoraria para que a tese da dupla se convertesse em ação. Aí em Bruxelas, Marx e Engels unem-se a outros radicais de diferentes países para fundar a Liga dos Comunistas. E em 1848, a pedido da Liga, eles redigem a Declaração de Princípios conhecida como Manifesto Comunista, e seu famoso apelo: trabalhadores do mundo todos univos. Trabalhadores do mundo todo univos. E esse manifesto então é chamado de Revolução, né? É um manifesto que chama a revolução. É um manifesto que chama a um posicionamento dos trabalhadores. Mas isso aí não aconteceria de uma hora para outra, seria em partes. Primeiro, uma sociedade capitalista de economia pujante garantiria condições para o fortalecimento da classe operária. Depois, por meio do voto ou até mesmo da revolução, os operários tomariam poder e instalariam a chamada ditadura do proletariado. O proletariado é aquele grupo que se opõe ao capitalismo. Depois, em último lugar, viria a sociedade sem classes, ou seja, não teria classe alta, classe média, não. Seria tudo uma única classe, em que toda a propriedade seria comum. Cada indivíduo teria liberdade para exercer qualquer tipo de ofício e suas necessidades seriam asseguradas pela comunidade. Para você ter uma ideia, o potencial do documento era tamanho que o governo belga decide expulsar Marx do país.
Após um período de idas e vindas entre Alemanha e França, ele finalmente se estabelece em Londres, onde ficaria o resto da vida. Apesar de sua vida precária, Marx continua trabalhando muito, e ele era um trabalhador, tinha suas ideias radicais, tinha seus conceitos muito firmados, ele era extremamente radical em muitos pontos, mas um grande trabalhador. E ele tinha um problema muito sério, que não conseguia nunca concluir seus manuscritos. E a situação dele só melhora, a vida dele só melhora quando ele recebe uma proposta para ser correspondente em Londres do jornal americano New York Daily Tribune, o maior jornal da época. Marx passa a receber bons pagamentos por artigo publicado, muitos deles excelentes análises internacionais do que fazia. Ele consegue levar sua família para morar em uma casa bem melhor e retoma o ativismo político, ajudando a fundar em 1864 a Associação Internacional dos Trabalhadores, ou Primeira Internacional, como ficou mais conhecida. À medida que ele vai envelhecendo, a revolução vai ficando ressentida. Problemas de saúde cada vez mais delicados indicam que a morte dele se aproximava. E suas provisões não teriam se confirmado. A sociedade que ele havia vislumbrado não teria se confirmado. Mas ele acreditava, mesmo no leite de morte, acreditava que a revolução começaria por uma potência industrial. Só que ele imaginava que começaria ou na Alemanha ou na Inglaterra. E ele morre em 1883 sem ver concretizado a sua ideia. 34 anos mais tarde, essa profecia dele, essa vontade dele, finalmente iria se concretizar. Mas não na Alemanha e na Inglaterra, mas num lugar bem atrasado e de economia agrária, onde o proletariado ainda dava seus primeiros passos, a Rússia. O que é o marxismo, afinal? Marxismo, então, é um método de análise socioeconômico sobre as relações da classe e conflito social, e ela utiliza uma interpretação materialista do desenvolvimento histórico e uma visão dialética de transformação social. A metodologia marxista utiliza inquéritos econômicos e sociopolíticos que se aplicam à crítica e análise do desenvolvimento do capitalismo e ainda o papel das classes na mudança econômica sistemática. A dialética é um discurso onde você vai contrapondo ideias, onde você vai tendo novas ideias e essas novas ideias vão dando origem a outros conceitos. Isso é que é a dialética, é um discurso que acaba produzindo outros discursos, acaba produzindo outras ideias. O marxismo e a Revolução Industrial. No século XIX, a Revolução Industrial transformou a realidade dos países europeus. O desenvolvimento industrial, o desenvolvimento econômico, sem precedentes na história, mostrava uma outra realidade. De um lado, a industrialização, de um lado, a tecnologia, de um lado, as fábricas a todo vapor, e à sombra de tudo isso, grande parte da população vivia em condições de miséria e exploração. A população trabalhava, as pessoas trabalhavam nas fábricas 12, 13, 14 horas. As crianças trabalhavam nas fábricas. Não existia jornada de trabalho, não existia dia de descanso. O único dia de descanso era domingo. Isso porque as fábricas não poderiam colocar as pessoas trabalhando de segunda a segunda, senão iriam perder a sua mão de obra. Mas o único dia de descanso era o domingo. É claro que depois vieram as leis trabalhistas, é claro que depois vieram os sindicatos, é claro que depois veio uma organização, uma reorganização da estrutura. Mas no começo a coisa era muito complicada. E isso fez com que intelectuais pregassem um sistema que se contrapusesse ao modelo capitalista. Então eles abraçaram a teologia marxista. A junção marxismo, materialismo e ateísmo. Onde se encontram esses pontos? Talvez o grande e maior problema do sistema marxista é a junção com outras duas perigosas linhas de pensamento, o materialismo e o ateísmo. O materialismo é a doutrina que considera que a única coisa que se pode afirmar a existência é a matéria. Já o ateísmo, cuja raiz grega é atheos, sem Deus, é a doutrina que nega a existência de Deus ou qualquer outra divindade. É a negação do mundo espiritual.
Cuidado para não confundir ateísmo com teísmo. Ateísmo e teísmo. Ateísmo nega a existência de qualquer divindade. Teísmo acredita na existência de pelo menos uma divindade. Então algumas pessoas acabam confundindo os termos, até porque são muito próximos, são muito parecidos, são muito semelhantes, mas são totalmente diferentes. Desacreditando na existência de Deus, a luta por melhores condições de trabalho, a luta pela qualidade de vida, acaba resultando em uma vida vazia, sem sentido. O homem foi criado por Deus acreditando ou não nisso. Ele teve uma origem, e essa origem é a vontade e o amor divino. Segundo o professor e historiador Leandro Carnal, não se tem conhecimento de um povo ateu por escolha própria, pois o ateísmo sempre foi imposto pelo Estado. É claro que esta imposição se deu por estados totalitários, que tinham uma doutrina arbitrária. O homem em si, ele precisa de uma espiritualidade. Ele precisa ter a consciência de que a raça humana não surgiu por acaso, não foi obra de uma explosão cósmica, que até hoje não foi muito bem justificada pelos seus defensores. O marxismo e o comunismo. O comunismo pode ser considerado como o ápice do marxismo. Essa ideologia política tem por objetivo o estabelecimento de uma sociedade igualitária, onde a propriedade privada deve ser abolida, juntamente com as classes políticas e, por fim, a abolição do próprio Estado. Mas antes de Karl Marx e antes de Friedrich Engels, muito tempo atrás, o filósofo Platão já tinha ideias semelhantes. E uma de suas mais memoráveis obras, A República, Platão formula um modelo de sociedade ideal, tendo como premissas a extinção da sociedade privada e da família. Com o fim da propriedade privada, terminaria a guerra entre cidadão e Estado. Com o fim da família, resultaria uma maior devoção do homem ao bem público. Para Platão, nessa sociedade ideal, não existiriam vínculos matrimoniais. Os filhos gerados pelos cidadãos desconheceriam seus pais e ficariam sob a tutela permanente do Estado, que lhes asseguraria sustento e educação. Segundo tópico, raízes do materialismo e ateísmo. Primeiro subtópico, a consequência do pecado. Segundo, a cegueira espiritual. Agora nós chegamos num ponto nevrálgico, o marxismo e a igreja. Será que o marxismo, ele, além de encampar outras classes, além de encampar outros sistemas, também chegou na igreja? Sim. A própria igreja foi envolvida com a teoria marxista. A teologia da libertação é um claro exemplo disso. Essa corrente teológica cristã nasceu na América Latina, depois do Concílio Vaticano II e também da Conferência de Medellín. É considerada como um movimento supradenominacional, suprapartidário e inclusivista, que abriga várias linhas de pensamento que fazem uma interpretação muito particular dos ensinos de Jesus Cristo, propondo uma libertação das injustiças sociais, econômicas, políticas e sociais. Pode-se afirmar que a teologia da libertação é uma espécie de marxismo cristianizado. O marxismo e a educação. Sim, o marxismo também chegou na educação, até porque ele conquistou teóricos, ele conquistou filósofos, ele conquistou professores e educadores. E um dos maiores expoentes no campo da educação é Paulo Freire, brasileiro, considerado um dos mais notáveis pensadores pedagógicos mundiais. Paulo Freire contribuiu com uma filosofia da educação que veio não só das abordagens mais clássicas decorrentes de Platão, mas também da fenomenologia existencial de pensadores marxistas
e ainda anticolonialistas modernos. Então nós temos o reflexo do marxismo também na área educacional. Terceiro tópico, pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. 1. Negação da existência de Deus. 2. Negação de que o homem é um ser singular. E o marxismo hoje? Agora quero falar um pouquinho sobre hoje, sobre a contemporaneidade. O ideal das lutas de classe contra a exploração burguesa ganhou adeptos ao redor do mundo. A conscientização de que uma classe dominante subjugasse as classes tidas como inferiores no sentido restrito de distribuição de renda e exploração da mão de obra para satisfazer o bem-estar dos ricos, dos poderosos, em detrimento da pobreza, da miséria dos trabalhadores, trouxe simpatia à causa marxista, que buscava a conscientização da massa trabalhadora e a sua consequente revolta contra o sistema estabelecido. Era meritório lutar por melhorias na qualidade de vida dos trabalhadores, na elaboração de uma carga horária justa, na criação de regras que estabeleçam um tratamento mais igualitário na relação trabalhador-empregador. Chega a ser louvável tamanha predisposição em mudar tão caótica situação. Porém, como se daria tal embate era o ponto traumático. Segundo o marxismo, a luta deveria culminar em uma revolução na troca de papéis. Os trabalhadores deveriam se alçar à condição de detentores do comando central, escalonando de forma arbitrária os degraus do poder. Sob a subida do poder pela classe operária, sempre vitimizada no olhar marxista, ainda hoje temos aqui no Brasil partidos de esquerda que pregam a derrubada do sistema e a tomada do controle por trabalhadores. Alguns planos de governo traçam esses objetivos como a principal bandeira de atuação. Na visão desses partidos, os operários deveriam tomar conta das fábricas, das empresas em geral, possuírem o controle, gerenciar a empresa, derrubar os patrões. Passariam então a serem eles os próprios patrões. Mas patrões de quem? Se eles todos empregados seriam gestores. Saberiam controlar satisfatoriamente a máquina burocrática e administrativa indispensáveis para o funcionamento de toda a engrenagem? Um outro ponto de vista defendido pelos adeptos dessa concepção do governo é que houvesse uma forma subsidiada no pagamento de passagens, da aquisição de produtos e serviços. Porém, uma regra imutável do jogo é a seguinte: não existe almoço grátis. Alguém sempre acaba pagando a conta. Um exemplo claro desse regramento é que para financiar os passes gratuitos nos ônibus, no transporte coletivo, onde alguns setores da sociedade deixam de pagar a passagem, e aqui, por favor, não faça o juízo de valor ou mérito. Muitas pessoas contribuíram, durante a vida toda para a Previdência e uma das benesses que lhes concedidas é a isenção de passagens. Então aqui não estou traçando qualquer julgamento. O preço das passagens que não são cobradas, e esse é o ponto, acabam pulverizadas entre os demais pagantes que têm os preços reajustados acima da média, para que o sistema suporte as isenções de alguns grupos. Então, alguém sempre acaba pagando a conta. Ela tem que ser paga, senão o sistema quebra. E quando o sistema quebra, todos, trabalhadores, empregados, aposentados, todos sofrem. Portanto, o projeto proposto pelos marxistas, ainda de plantão, caso efetivado, causaria um desequilíbrio sem precedentes, originando uma verdadeira convulsão social. Ponto 4. Respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Primeiro, afirmando as verdades da Bíblia. Segundo, fazendo o uso correto da razão. E a igreja? A proposta da igreja? A resposta da igreja a tudo isso? Como fica? A igreja não pode ter o seu curso alterado. Nenhuma filosofia humana, por mais respeitável, por mais bem-intencionada que seja, deve ofuscar os verdadeiros ensinos de Cristo. Ora, a teologia da libertação, ela dava uma nova dimensão, ela dava uma nova interpretação sobre os ensinos de Cristo. Jesus pregou sim contra a exploração.
Jesus pregou sim contra a miséria social. Jesus pregou sim contra os males das sociedades estudantes. Nós estudamos no trimestre passado sobre o Sermão do Monte, em que Jesus ele contrapôs ideias que estavam enraigadas e as contrapôs com muita veemência, trazendo a sociedade a repensar os seus conceitos. Porém, Jesus jamais endossou qualquer revolta armada ou desarmada. Aliás, esse é o ponto que fez com que alguns judeus, alguns grupos bem grandes, imensos do judaísmo, deixassem de aceitar Jesus Cristo como sendo o seu Messias. Por quê? Porque eles pensavam que o Messias seria o libertador, aquele que libertaria Israel, libertaria o povo judeu do Império Romano, das amarras do Império Romano, e não o fez. Então frustrou muitos judeus que não consideram Jesus como o Salvador. Jesus jamais estimulou a derrubada de uma classe social para a ascensão da outra. A igualdade sempre foi pregada por Cristo. A igualdade social, o equilíbrio social sempre foi pregado por Cristo. E Deus já tinha esse pensamento no Antigo Testamento, quando o povo deveria trazer a sua colheita para dizimar, e aqueles que não tivessem tido uma colheita plausível deveriam ser ajudados por aqueles que tiveram uma colheita melhor, para que também pudessem trazer o seu dízimo e também pudessem ter o sustento. Deus sempre primou pelo equilíbrio das classes, pelo equilíbrio entre as pessoas. Então, Jesus sempre foi igualitário. Sabe qual é o melhor plano de governo? Não é o capitalismo, não é o marxismo, comunismo, socialismo. O melhor plano de governo é o cristianismo. E um dia Jesus ele implantará o seu plano de governo onde não existirão classes sociais, porque todos serão iguais. Não haverá exploração, não haverá má distribuição de renda. O reino milenar de Cristo, um reino onde ele por 1000 anos literais irá governar. Aqui a Terra, o planeta Terra será governado por Jesus Cristo. Quando ele voltar com a sua igreja lá do céu, porque ele vai levar a sua igreja, depois retorna com ela, e aí ele vai implantar o seu governo milenar. Este é o governo mais justo que ainda vai acontecer. Este é o governo mais livre que ainda vai acontecer. Este é o governo mais plausível que ainda vai acontecer. Aí então, e só então, nós teremos uma sociedade justa e harmônica. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, chegado até aqui. Inscreva-se no canal, nos ajude a crescer. E muito obrigado pela sua companhia, ela foi maravilhosa e espero que esse estudo tenha ajudado você. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.